aumentar imposto, essa insegurança jurídica, essa insegurança tributária, isso não é bom pra ninguém. Eu fico muito triste de ver isso acontecer no Brasil, porque todo mundo fica mais preocupado quando você tem mudanças radicais assim acontecendo. O que investidor gosta? Seja investidor, seja empresário, qualquer pessoa gosta. A gente gosta de previsibilidade. O jogo fica mudando muito rápido, fica difícil de você tomar essas posições, né? A notícia do IOF veio, né, depois do fechamento do mercado, e na calada da noite eles voltaram atrás em muita coisa. E acho que isso por si só já mostra um processo completamente inseguro. Impacta a pessoa física, impacta PJ, impacta muita gente. A situação fiscal, a dívida pública tá alta, tá ficando muito alta. A questão de gastos, o déficit do governo. Mas e esse intangível? E essa insegurança que é gerada? Isso impacta a vontade de fazer negócio do povo brasileiro. Quando você olha o histórico brasileiro, realmente a gente não é para ficar assustado, né? Bolsa brasileira em dólar, o pico dela foi 2007, 2008. Cara, nós estamos falando de 20 anos que a Bolsa brasileira anda de lado em dólar. Mas a minha pergunta ela é direta e reta. Para o investidor que fugir do Brasil seja uma palavra muito forte, mas que quer diminuir essa exposição ao risco Brasil. Qual que é o caminho que esse investidor tem que ter? Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou o Thiago Salomão, um dos fundadores dessa empresa, junto com ele, nosso fundador, nosso CEO, nossa mente brilhante pensante, Josué Guedes Neves. Tudo bom, Josu? Fala, Salomão, tudo certo. Josu, episódio 221, quem faz sucesso volta para casa, né? Opa, verdade. O pessoal da Investo veio aqui alguns meses atrás, balançou a Faria Lima, a gente ajudou um pouquinho com a chamada verdadeira, porém polêmica, e eles estão de volta para falar sobre o que hoje, Josué? Cara, acho que a gente vai ter que falar sobre o tema do momento aí, né? Não tem como fugir do IOF, Risco Brasil. Acho que é o momento, a gente tem que falar sobre isso daí, com dois caras aqui que tem muito para agregar para nossa audiência. É isso, estão de volta aqui Cauê Mansanares e Luiz Júnior, CEO e COO da Investo, respectivamente, e eles vão dar uma aula para vocês sobre investimentos em ETFs. Se você não viu o primeiro episódio, já depois aqui desse episódio, já vai lá, que vale a pena. Mas antes, aqueles recados super importantes que a gente sempre tem que dar. E você, se você não cumpriu ainda, cumpra, por favor. Inscreva-se no canal do Market Makers. Já somos mais de 450 mil inscritos. E olha só, 80% das pessoas que assistiram o Market Makers no mês passado não eram inscritas no nosso canal. Que absurdo, cara. Então se inscreve aí, isso ajuda pra caramba o nosso conteúdo a chegar a muito mais pessoas. E Josué, tô vendo aqui na pauta, cara, temos um Breaking News. Breaking News. O que é isso aqui, cara? Agora, todo ouvinte do Market Makers pode investir nos ETFs da Investo via o aplicativo proprietário deles. Você pode fazer o download, o link vai estar aqui na descrição. E se você usar o cupom MMKR11, você vai obter 1% de cashback em qualquer investimento que você fizer através do aplicativo deles. Você pode fazer o download aqui no link que está na descrição e vai estar aqui na tela também. E você tem até o final de junho para poder participar dessa promoção. Então, não perca, você pode baixar o aplicativo da Investo, fazer o investimento que você quiser lá dentro com os ETFs que eles têm e usando o nosso cupom 1% de cashback até o final de junho. Então aproveite aí, pode usar o nosso cupom aqui e fazer o download do aplicativo. MMKR11, fica fácil, só lembrar que se o Market Maker tivesse ação na bolsa, esse seria o nosso ticker. E vai lá na Investo, que tem hoje, quantos ETFs tem na Investo? Estamos com 21 ETFs agora. Lançamos mais um aí há 2 semanas atrás, complementando o portfólio. E seguimos fortes, trazendo mais acesso ainda a outras classes de ativo. O último agora foi de crédito privado americano. Então a gente continua complementando o portfólio onde faltava alguma classe de ativo ainda que a gente não tinha. Uhum. Bom, antes de entrar na pauta, já estou muito curioso, porque do lado de cá, o episódio que a gente fez com vocês deu muito barulho. Sim, gestores de fundos falaram, torceram um pouco o nariz, mas acompanharam, mas principalmente a indústria de fundos passivos e ETFs e
essa indústria que está crescendo no Brasil, também muita gente assistiu, comentou. Queria saber do lado de vocês, como é que foi a repercussão do episódio? Deu bastante repercussão. A gente vê o que acontece, né? Você pega nos Estados Unidos, os gestores, a gente falou da última vez, eles já jogaram a toalha e já entenderam que o ETF é mais eficiente. Quando a gente falou isso aqui no Market Makers, muito gestor e muita gente que nos escuta não tem essa visão ainda de como é lá fora e ainda está na fase de negação, né? Quando você tem algo novo chegando, você tem as fases até você aceitar aquilo, você primeiro combate, depois você nega e por aí vai, né? Então, no Brasil a gente ainda está na fase do combate, da negação. E foi isso que a gente viu muito. Teve gestor mandando mensagem no nosso Instagram, falando assim, não, mas a gente não bateu o índice porque aconteceu isso, isso, isso. Se explicando, mas eu não tô questionando você, né? Eu tô só colocando uma estatística aqui. Então, gerou muito barulho de gente que veio atacar a gente ali, falar, não, vocês estão errados. Teve uma anomalia aí nos últimos anos, por isso que 90% dos gestores não bateram o índice de referência. E isso não vai ser verdade no futuro. E teve gente que veio parabenizar a gente pelo trabalho que a gente tá fazendo, porque já conhece lá fora. Então a gente teve reações aí dos dois lados, né? E eu acho que o mercado vai ter mais discussão assim, cada vez mais. Você vê os gestores que estão ali sendo pressionados com performance baixa dos fundos, por qualquer motivo que seja, vindo e atacando o ETF, como se o ETF fosse o inimigo. O ETF não é o inimigo, né? Ele é a solução. Você pode usar ele como seu aliado. Você não precisa atacar esse veículo. Você pode fazer como lá fora eles fazem. Mas alguns gestores se sentem atacados pessoalmente quando a gente fala, olha, tem um veículo eficiente para você usar, que é o ETF, mas a repercussão foi muito boa. Acho que furou Legal. um pouco a bolha aí do que a gente esperava. Legal, a gente fica feliz até essa vontade que a gente tem de propagar o conhecimento aqui do mercado. Eu costumo até brincar que a gente tá no momento ali pegar Platão, o mito da caverna, né? Que as pessoas estão ali, o conto do Platão no mito da caverna, que ele está ali dentro da caverna, ele não está enxergando, as pessoas não estão enxergando a luz, daí uma das pessoas consegue sair da caverna e quando ele vê a luz, que seria uma nova sabedoria, uma nova coisa, né? Ele se assusta, volta, e quando ele conta para as pessoas que estão dentro da caverna, as pessoas não acreditam, não aceitam. Então, eu acho, fazendo uma brincadeira assim, eu acho que a gente está nesse momento ainda que o pessoal está ali dentro da caverna ali, está aos poucos saindo, começando a ver a luz ali no fim do túnel. E como o Cauê disse aqui, o ETF veio para ajudar e não para tirar o trabalho de gestor, né? Até porque gestão é de portfólios e você precisa ter um gestor ali para fazer a movimentação do seu portfólio e utilizar o ETF é simplesmente fantástico. Até uma das conversas que eu tive no pós-episódio foi com um superintendente de um grande banco que a gente estava conversando muito sobre o gestão ativa e passiva, não um ou outro. Obviamente, tem gente que a gestão passiva vai fazer muito mais sentido e tem gente que quer se manter na gestão ativa, mas acho que a maneira mais inteligente é ver como que eles podem se complementar de maneira conjunta, né? Porque até os próprios gestores podem usar o ETF. Bom, enfim, já que estamos com os empreendedores platônicos da Faria Lima aqui, Josu, quer botar o pontapé inicial, trazer a pauta aí para discussão? Bom, acho que não tem como a gente fugir do assunto do momento aí também e saber a visão de vocês, tanto do lado investidor e empreendedor, né? Eu acho que existe uma percepção agora, um aumento da percepção de risco, Brasil aí, a gente está percebendo isso pelas conversas e interações que a gente tem também. Nos últimos dias aí veio essa bomba para cima do mercado, que foi a questão do IOF, né? Inclusive com repercussões aí negativas em questão de controle, de saída de dinheiro, acho que foram várias repercussões. Acho que a gente pode começar por aí, como que vocês receberam essa notícia, como que vocês estão percebendo a questão do Brasil, do jogo do Brasil, no Brasil aí nos últimos meses ou anos, a percepção de vocês. E eu acho que aí, na sequência, a gente começa a falar aí dessa possibilidade que o ETF traz, né? Mas vamos trazer aqui o que vocês estão enxergando em termos de contexto Brasil aí nesse momento. Bom, a notícia do IOF veio, né, depois do fechamento do mercado e na calada da noite eles voltaram atrás em muita coisa. E acho que isso por si só já mostra um processo completamente inseguro de você conseguir se planejar. Vamos pensar como investidor, mas como empreendedor, né?
fundou a empresa aqui, imagina qualquer empreendedor do Brasil, seja no mercado financeiro, seja em outro mercado, você fechou o seu dia ali, acabou de trabalhar, chega uma notícia, teve gente que nem viu a notícia porque foi revertido antes da pessoa abrir o jornal, né? O Mas- cara acordou com a notícia só na corretora, né? No outro Acordou dia. que Já tinha voltou passado atrás. tudo E já. tem um que mandou um print pra gente com o Itaú mandou e depois mandou uma errata, né? Porque tinha voltado atrás. Ele tinha disparado o e-mail, corrigiu e teve que se corrigir de manhã. O cara não entendeu absolutamente nada, né? Isso, e assim, a gente acompanha minuto a minuto tudo. Então a gente, no primeiro minuto que ficamos sabendo de tudo, a gente foi aqui correr atrás de assessores jurídicos para saber, olha, não sou um advogado, o que é isso? O que isso impacta? Eu tô lendo esse documento, parece que impacta a indústria de fundos, impacta a pessoa física, impacta PJ, impacta muita gente. O que impacta no nosso negócio? E até os advogados falaram, segura aí que a gente tá olhando porque foi surpresa. Quando você tem uma mudança de regra, normalmente, o que se faz? Você tem o governo, coloca para o mercado, seja qualquer que seja a indústria, né? A gente fala mercado financeiro, mas imagina a pessoa que tem uma empresa que importa algum produto, que também é afetada por isso, que não está acostumado igual a gente está no mercado financeiro a ficar acompanhando tudo, né? A qualquer momento. Mas geralmente o governo coloca a intenção de fazer uma medida, faz uma consulta pública, escuta os agentes de mercado para ver o impacto que isso vai ter, faz as contas, publica uma nova proposição da medida, e aí sim ela começa a valer. Quinta-feira, quando surgiu a notícia do IOF, veio um PDF com vários slides, cada slide era uma pancada em uma indústria diferente, algumas na pessoa física diretamente. Ninguém sabia nada, né? Então, a gente ficou assustado. Rapidamente, olhamos o impacto para os nossos produtos. O ETF acaba sendo um dos produtos que mais te blinda de qualquer uma dessas mudanças. Então, a gente ficou um pouco mais tranquilo nas horas entre publicarem a medida e voltarem atrás. A gente ficou um pouco mais tranquilo, mas certamente impacta o sentimento do mercado. Isso não é bom para ninguém, né? Aumentar imposto, essa insegurança jurídica, essa insegurança tributária. E a gente ficou, assim, realmente sem saber o que ia acontecer. Só no dia seguinte a gente ia conseguir avaliar mesmo o impacto. A gente sabe que gestor já estava fechando fundo para captação, um movimento grande da indústria e, felizmente, para a indústria de fundos foi revertido, né? Não teve impacto. Mas para muita gente impactou e vai impactar o negócio, né? Para mandar dinheiro para fora, impactou. O ETF acaba sendo, como eu falei, um dos beneficiados ali, porque ele é muito mais difícil de ser impactado por qualquer uma dessas medidas. Mas mesmo sendo a gestora que não está sendo impactada, eu fico muito triste de ver isso acontecer no Brasil, porque todo mundo fica mais preocupado quando você tem mudanças radicais assim acontecendo. E quando você fica preocupado, você fica com mais medo. Quando você fica com mais medo, você fica com aversão a risco e você tende a fazer menos coisas com o seu dinheiro, você tende a ser menos empreendedor, você tende a investir menos, você tende a fazer menos negócio, e isso é algo que é intangível às vezes, de você falar, a situação fiscal, a dívida pública tá alta, tá ficando muito alta, a questão de gastos, o déficit do governo, mas e esse intangível? E essa insegurança que é gerada por essas mudanças que acontecem, uma falta de previsibilidade, falta de planejamento, isso impacta a vontade de fazer negócio do povo brasileiro. E acho que esse é um dos principais pontos que levam o brasileiro a não conseguir fazer esse planejamento de mais longo prazo, seja no seu negócio, seja no seu investimento. O fato do governo ter voltado atrás mostra um reconhecimento ao erro cometido, mas isso não isenta em nada a atitude tomada por dois motivos. Primeiro, tomar uma atitude dessa sem uma devida diligência ou avaliação dos impactos mostra uma tamanha imaturidade. E mostra tamanha insegurança o que faz quando você volta atrás tão rapidamente, né? E porque eu acho que é o segundo ponto, e talvez mais importante, embora não surpreenda muita gente, mas mostra qual a intenção do governo, como pensa
o seu acionista majoritário, que pode mudar completamente o seu negócio da noite para o dia. Ele tem um pensamento completamente diferente do seu, e quando toma uma medida e vê o impacto negativo, ele volta atrás. Só que a pasta de dente já saiu do tubo, né? Por mais que ele retroceda tudo e tudo volte a ser como era antes, a intenção já tá ali na mesa, né? E as expectativas também, né? Isso afeta tudo. É igual você ligar pra sua esposa e falar assim, pô, posso ir na balada hoje com os meus amigos, tudo bem por você? Você pode até não ir na balada, mas a expectativa dela já foi frustrada completamente. Então você frustrou completamente a expectativa de todos os mercados Uhum. com uma medida como essa. E isso é muito preocupante para qualquer pessoa. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem muito cliente que pergunta aqui para Investo, fala, vocês têm ETFs internacionais que compram um ETF lá fora. Tô fazendo a conta aqui, você cobra uma taxa de gestão, eu vou mandar meu dinheiro para fora, vou comprar lá, vou economizar sua taxa de gestão. Aí eu falo assim, tá bom, então faz a conta, você tem spread cambial, você vai pagar 1%, que seja, ou mais, né, normalmente. Aí você tem IOF, aí você tem outros custos de manter, de repente, uma conta lá, ou manter uma offshore, dependendo do custo que você tem. Mas pega só o spread cambial e IOF. 1% spread cambial para ir, 1% para voltar, são 2%. Agora o IOF é 1,1%, né, para ir, 1,1 para voltar, já tá pagando mais 2,2. Você já tá pagando 10 anos, 15 anos da taxa de gestão da Investo só para mandar seu dinheiro para fora e para voltar. Fora o risco que você corre do governo mudar, ia ser 3,5 o IOF, antes deles voltarem atrás. Então, você estaria pagando muito mais do que uma taxa de gestão no Brasil. Só para dar um exemplo real aí de muitas perguntas sobre isso, né? Vou mandar meu dinheiro para fora ou não? Quanto mais longe você tá da jurisdição do seu investimento, mais risco você tá colocando ali, mais risco de jurisdição no meio do caminho. Então, isso impacta também a tomada de decisão nos negócios e nos investimentos. Então, isso é algo que preocupa bastante, né? E acho que o investidor deve estar bastante preocupado com isso também. Só para deixar mais claro, como que o ETF ele se blinda ou ele é menos impactado em relação a jogar o dinheiro para fora, enfim, o que que dentro desse anúncio do governo o ETF se blinda? O ETF tem um mecanismo internacional que é a integralização e resgate in kind. Então, quando a gente faz movimentação dentro do fundo, nós estamos movimentando ativos na conta do fundo em Nova York ou onde quer que seja a jurisdição. A gente não está fazendo essa operação de câmbio indo e vindo a todo momento. Então, obviamente, né, impacta a indústria como um todo, porque era IOF no câmbio, mas o ETF ele não faz essas operações de câmbio com a frequência que as pessoas imaginam que ele faça, né? Para pagar uma ou outra despesa de fundo, tem alguma operação de câmbio ali feita, mas é irrisório praticamente. Não é no fluxo de dinheiro que está entrando no ETF, porque quando entra dinheiro, na verdade entra ativo lá fora. Quando sai dinheiro, sai ativo lá fora. E isso não estava nessa tributação. Entendi. É algo muito específico do ETF, que é uma vantagem operacional, se tornaria uma vantagem tributária também, né? Felizmente não se tornou, porque felizmente não impactou a indústria de fundos. Mas é uma vantagem operacional muito grande para você não ter custo de transação, que estaria blindando até essa parte tributária, nesse caso. Entendi. Agora, ô Luiz, você teve passagem ali pelo Banco Central e pelo tweet do Haddad lá sobre o assunto, até o Roberto Campos não, né? Agora o Galípolo foi pego de surpresa também, né? Porque o Haddad foi nas redes avisar que não tinha conversado com o presidente do Banco Central. Mas eu acho que no final do dia me surpreende o brasileiro se surpreender com mudança de regra no meio do jogo ali, né? E como é que você viu também essa notícia em termos de impacto e para os investidores, para quem está ali perto de vocês, lá dentro da Investo? Bom, não gostei, né? Porque o que investidor gosta? Seja investidor, seja empresário, qualquer pessoa gosta. A gente gosta de previsibilidade. E quando do jeito que foi feito, do jeito que foi anunciado, do jeito que foi mudado, né?
você perde essa previsibilidade, né? Então, o jogo fica mudando muito rápido, fica difícil de você tomar essas posições, né? É, Também achei estranho não ter essa conversa do Ministério da Fazenda junto com o Banco Central, né? Acho que de repente faltou alguma coordenação ali deles sentarem ali e fazer, juntar, combinar com os russos ali, né? Todo mundo junto ali fazer um anúncio, né? Ô, Luiz, você era supervisor, eu também fui do Banco Central. Não te assusta que falaram por Twitter? É, Ou X, né, agora, é X. o X, exatamente, né? Realmente, foi bastante impactante. A gente, pô, no dia do anúncio, a gente falou, cara, o que está acontecendo aqui? Né, vamos falar, conversamos com o advogado tributarista para saber, e realmente acabou ficando perdido, né? Até no dia seguinte, o momento que cancelou, peraí, vamos dar uma pausada nisso, né? Aí a gente ficou bastante perdido. Mas assim, quando você olha o histórico brasileiro, realmente a gente não é para ficar assustado, né? Vamos aqui olhar, né? Quando você olha a bolsa, por exemplo, bolsa brasileira em dólar, o pico dela foi 2007, 2008. Uhum. Cara, nós estamos falando de 20 anos que a bolsa brasileira anda de lado em dólar, né? Então, é o poder, todo mundo que está no Ibov, o Ibov está batendo topo histórico, concordo. Mas se você pegar num prazo de 20 anos ali em dólar, você perdeu o poder de compra dos seus investimentos. Você só ficou na Bolsa Brasileira, né? Então, e é bastante difícil para o investidor explicar isso daí para o investidor estrangeiro. Você fala assim, cara, vamos aqui investir no Brasil? Eu falo assim, vamos. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar o Ibov em dólar. Aí ele olha lá e fala, cara, não tem como. Não tem como, fica bastante difícil defender a posição. Eu acho que está faltando realmente o Brasil montar um plano de desenvolvimento, começar a ter os governos que entram e saem, eles começarem a serem um pouco mais alinhados, né? Para ver se dá uma deslanchada, se a gente sai dessa estagnação que a gente está encontrando até agora, né? Inclusive, tem uma entrevista do John Bogle, ele cita o Brasil, né? O pessoal está falando tudo e tal, ele fala, tem alguns países emergentes tudo e tal que realmente não estão desempenhando. Na época estava com 10 anos, eu falei assim, se você olhar o Brasil, ele falou, faz 10 anos que não anda, né? E aí você vai falar, pô, vou comprar S&P ou vou comprar Brasil? O cara é americano. Tá lá, eu falo, vou comprar S&P, né? Uhum. Não vou ficar apostando ali no Brasil. Porque pode ser que realmente o Brasil deu um boom, igual deu de 2002 a 2007, né? Na época, acho que saiu, foi de 8 mil pontos para 72 mil. De 3 a 8, né? 2003, quando o Lula assumiu, até saiu 2008. de 8, acho que estava 8 mil pontos. Multiplicou por 9. Foi ali E o por dólar 9. também E o dólar enfraqueceu. caiu, E o frente dólar ao real. enfraqueceu, então assim, foi o boom, né? Mas depois, pô, veio esses 20 anos, né? Então, assim, tá difícil encaixar todo esse cenário. Seria um cenário político, um cenário econômico, um cenário fiscal no Brasil que se encaixe todos esses três fatores e o Brasil, de repente, aí consiga fazer um desenvolvimento igual a China fez aí nos últimos anos, né? Mas a gente tá esperando e não tá vindo. Eu acho que, taticamente falando, o Brasil pode até surgir como uma oportunidade, até pelo fato do mercado ser cíclico, né? E, assim, o fato da gente estar vivendo... O fato da gente não renovar a máxima histórica há muito tempo seja um motivo para a gente renovar essa máxima histórica pela ciclicidade do mercado. Até falhou um pouco. Mas o problema é que o Brasil, como uma estratégia estrutural de investimento, ele acaba ficando bem distante até... Pô, a gente está falando aqui de política. E basta ver as discussões que a gente tem em outros países, né? Pô, discussão sobre tecnologia, sobre coisas que realmente afetam a sociedade de maneira positiva e produtiva. E aqui a gente está discutindo, pô, vamos aumentar o IOF, vamos mexer aqui, controle de capitais. Então, assim, são discussões que também não viraram o século, né? E a gente tem alguns exemplos nos nossos vizinhos aqui que deu muito errado, né? Você pode pegar o extremo aí da Venezuela, que realmente foi, né, desromper o país, acabou com todo o sistema financeiro,
Mas a Argentina, que ficou no meio do caminho, que foi muito destruída também, tem controle de capitais, você não consegue tirar dinheiro da Argentina, você tem lá as restrições, né? Você quer $1 milhão por dia, alguma coisa assim. Eu acho que $200 mil por dia, enfim. O que quer que seja, mas você tem exemplos que deram muito errado. E a gente fica preocupado do Brasil seguir nesse caminho. Tem um lado do Brasil que a gente não fala muito normalmente, mas como que o estrangeiro vê o Brasil? Que é um lado positivo, falando de coisa boa do Brasil, eu sei que é difícil, né? A gente tá falando das partes ruins, que é o estrangeiro vê o Brasil com muita reserva dolarizada. Então, o Brasil tem seus 400 bilhões de dólar, né, em reserva, em título do tesouro no Banco Central, que acaba sendo muito maior do que a dívida que ele tem em dólar. Então, a parte fiscal dolarizada do Brasil está muito bem resolvida. Se eu não me engano, é um país que tem mais versus a dívida, ou um dos que mais tem, versus a dívida dolarizada. Então, a parte fiscal para fora do Brasil está muito bem resolvida. Para dentro está completamente mal resolvida, né? Então, é uma bagunça. Então, você tem essa dicotomia aí que o brasileiro olha o Brasil como essa bagunça, que é, de fato, e os dados mostram que é, o estrangeiro às vezes olha com outro ângulo. Então, às vezes você vê um fluxo de entrada, daí muda o cenário macro, você tem um fluxo de saída de capital estrangeiro. Então, a gente ainda tem uma esperança, mas precisa ter reformas estruturais dentro do Brasil para o mercado local também ter essa visibilidade, também ser promissor, e aí a bolsa começar de fato a andar em dólar, né? Porque existe a possibilidade. O Brasil não é um país que é visto com maus olhos pelo estrangeiro, acho que esse que é o meu ponto. Né? Ele tem Exatamente. capital para pagar dívida dolarizada, ele não está em risco de quebrar, né? De dar default igual foi a Argentina, igual alguns países europeus que chegaram muito perto disso. Mas a gente precisa de reforma estrutural. A alta desse ano da Bolsa, até esse momento que a gente grava, assim, tem até o Santander soltou um relatório que tem um gráfico lá que fala mais que 1000 palavras. É o fluxo de estrangeiro na Bolsa Brasileira e a performance do Ibovespa, assim, é um juntinho, colado no outro. Exato, mas Então- como que você faz isso ser persistente? Sim, Você é precisa algo que o fluxo totalmente entre tático. e fique. Então as empresas precisam entregar resultado pensando no contexto dolarizado. E aí a gente começa a entrar nesse detalhe, a insegurança jurídica, muda o IOF da noite pro dia. Eu tava olhando aquele relatório de Ease of Doing Business, né, que é a facilidade de fazer negócio, parou de ser publicado há alguns anos, porque tinha corrupção nos dados também, né, mas vai saber de qual país. Mas o Brasil era um dos piores países, e se tivesse, continuaria a ser provavelmente, em facilidade de fazer negócio. Você pega a questão tributária, é um dos países que você demora mais horas para resolver a parte tributária de uma empresa. Se eu não me engano, eram 1.500 horas. Foi 2021 o último relatório. Me marcou, eram 1.500 horas para uma empresa conseguir pagar impostos no Brasil. A média mundial era 10 vezes menos. Então, você vê assim, essa parte tributária do Brasil já é complicada. Quando eles mudam a regra, fica mais complicada ainda. Essas reformas locais são necessárias para a gente conseguir realmente falar, agora vai deslanchar a Bolsa Brasileira e as coisas vão acontecer. Aí, eu acho que o Josué perguntou isso, não sei se ficou tão claro, mas eu queria a visão de vocês, tanto de expansão do mercado de ETF e até empreender numa terra que, por um lado, é um mercado muito pouco penetrado, então tem uma oportunidade enorme, por outro lado, é o Brasil, né? Com todas as suas particularidades positivas e negativas, mas que do lado negativo, burocracia, insegurança, juro alto, desinformação, enfim. Como é que fica o desafio e até a vontade mesmo, né? De perseverar que vai dar certo empreender no Brasil. Cada vez mais. A gente aqui não tem dúvida de que o mercado de ETF no Brasil vai ser desenvolvido e, assim, a gente não tem dúvida. Talvez demore um pouco, né, Cauê? Mas
uma hora vai, né? Não foi o Walt Disney que falou, né? Eu quero ir lá no impossível porque é lá que não tem ninguém, né? Fica mais fácil. Então, o mercado brasileiro, ele tem essas dificuldades. Para empreender fica mais difícil, mas também quem vai de cabeça acaba tendo mais chance de conseguir, né? Uhum. O É, mato é alto, né? o mato é alto, exatamente, né? E tem a outra frase, estou cheio de frase hoje, hein? Quando vem a primavera, ninguém segura as flores, né? Tipo assim, meu amigo, depois que o movimento começa e é bom, ele começa a vir. Então, a gente aqui está de cabeça, não é à toa que a gente trabalhava no Banco Central, saímos, fundamos a empresa, estamos aqui hoje e viemos aqui para ficar e para desenvolver, né? Uhum. Tem um amigo meu que é empreendedor também, que ele fala que nos Estados Unidos o ambiente de empreendedorismo é igual. Já viu aquele robozinho que limpa a casa? Tem um robô que corta a grama agora, né? Tudo lindo, é um tapete, é um robozinho cortando a grama. Aqui no Brasil o mato é alto, tem capivara ali no meio, tem de tudo. Não dá pra soltar o que você vai- robô e ficar tranquilo, É, né? ficar tranquilo. Então, e aí que mora a oportunidade. É aí que você consegue realmente fazer algo que faz a diferença. Porque se tá muito fácil, vai estar cheio de gente já fazendo. E a gente tá aqui para entrar no mercado que não é fácil. Tem que ter resiliência. Você tem que ter Uhum. 15 vezes mais resiliência e mais vontade do que um empreendedor americano que tá num ambiente muito mais propício para fazer negócio. Então você tem que ter mais vontade, tem que ter mais resiliência, tem que ter mais garra para vencer o que tem ali, mas a oportunidade está aí. E aí que você consegue realmente criar valor. Você vê hoje, a Investo tá com 2.700 bi sob gestão. A gente vai fazer 4 anos de empresa, agora em julho. Parece que foram 40 anos, né? Esses 4 anos. Acho Aconteceu que bastante coisa. é bastante coisa, mas é pouco tempo para a gente sair do zero e conseguir conquistar um espaço no mercado de gestoras brasileiras, num período em que tá todo mundo sofrendo, né? Resgate aqui e ali. E não é porque eu sou melhor ou o Luiz é melhor que o outro gestor, é porque a gente realmente conseguiu vencer barreiras para trazer um veículo de investimento muito eficiente e a gente conseguiu vencer barreiras que não são fáceis. É barreira de conhecimento, a barreira regulatória, viver nessa instabilidade jurídica. E, bom, a gente falou aí do caso, né, das polêmicas que a gente já viveu aí também. E sem dúvida vão ter outras, né? Porque quando você tá abrindo o mato mesmo, igual os bandeirantes, ali você vai encontrar coisas que você nunca se deparou antes. E você tem que estar pronto para encarar aquilo. Então você tem que ter resiliência muito mais do que se o ambiente fosse propício. E é mais divertido também, né? Porque você consegue fazer coisas que ninguém fez antes. Uhum. Então a gente está sempre inovando, trazendo novidades de jurisdição para você comprar ativo, classe de ativo diferente para você acessar. E é muito legal de ver isso se desenvolver, né? A gente não tá fazendo mais do mesmo aqui. É muito legal ouvir essa resposta. Que ontem, nesse dia que a gente grava, a gente foi jantar na casa de um outro empreendedor aí do mercado financeiro, assim como nós. E foi um papo super legal, né? O negócio dele também prosperando super bem. E aí hoje de manhã ele mandou uma mensagem agradecendo, aí ele falou, é muito bom conhecer outros idiotas irresponsáveis. Ele cortou assim, colocou empreendedores dentro do mercado financeiro, porque no final do dia, acho que o empreendedor ele tem que ter um pouco de uma irresponsabilidade. E, pô, idiota talvez esteja um termo muito duro, né? Mas é aquela quase que a perseverança mesmo de, pô, eu sei que é difícil, sei que parece impossível, mas até por isso mesmo que ninguém tá lá e, pô, se eu for só metade ali, não vai dar certo. Tem que ir de corpo e alma, tem que ir inteiro, 200%. Se não for desse jeito, não vai dar Não pra vai dar conseguir certo. Ser fazer. 90% louco e fazer, e fazer acontecer, né? Eu lembro até hoje, quando eu era do Banco Central, eu pedi exoneração do Banco Central. A minha esposa, ela não, pra ir trabalhar, falei, vou trabalhar com um Venture Capital no Vale do Silício e pedi exoneração do Banco Central. Minha esposa desacreditou quando eu fiz isso, né? Falou, não, tenta fazer funcionar antes. Eu falei, não, você tem que entrar de cabeça, né?
E aí depois eu saí do fundo de investimento lá no Vale do Silício para montar a Investo. E ela ficou acho que 1 mês sem acreditar também que eu tinha feito. Achou que eu tava brincando, que eu tinha tirado férias. Eu falei, não, não volto. Você tem que ser um pouco louco e só assim para se jogar, né? Empreender, em geral, você tá se jogando de um avião e fazendo paraquedas enquanto você tá caindo. Você vai descobrir ao longo do caminho. Você tem que ter aquele frio na barriga para conseguir ter o sangue nos olhos de acordar todo dia para fazer acontecer, não ficar acomodado. E é isso, né? Você vai construindo no caminho. É aquele negócio, né? Empreendedor leva a marretada, mas daí no dia seguinte acorda de novo e vamos lá de novo, né? E aí a perseverança faz uma hora dar certo. Agora, quando você tem clientes, vocês aí têm milhares e milhares de pessoas que escutam, vê o podcast, a gente tem hoje 120 mil cotistas. Dá uma satisfação você falar, poxa, 4 anos atrás a gente nem existia. Agora a gente tá com 120 mil cotistas, pessoas que usam o produto que eu criei para cumprir um objetivo, seja o day trade ali de algum ETFs, mas né, o que a gente gosta mais é aquele cliente que conversa com a gente, que manda mensagem, que pede produto, que pergunta, que a pessoa tá usando realmente na alocação dela e confia e vê o resultado. E isso dá uma satisfação. Imagino, né, hoje com 4 anos de empresa que a gente vai fazer, já dá uma satisfação. Com 10 anos, né? O John Bogle que fala que ele recebia carta de investidores que estavam há 30 anos investindo com a Vanguard e falavam, poxa, nem imaginava que eu poderia ter esse patrimônio aqui. Então, obrigado por me ajudar a fazer acontecer. E a gente espera um dia estar nesse ponto, né? Com 20, 30 anos de empresa e vendo pessoas que construíram patrimônio usando o nosso produto. E é para isso que a gente está aqui, né? Para adicionar valor para o cliente. Então, se você tem um cliente que gosta de você, persegue que vale a pena. É um ótimo propósito. É. Aliás, acho que vale a pena um dia a gente fazer um papo só sobre John Bogle, né? Porque que deve ter de história... Porque foi um cara muito perseverante, né? Ele criou essa indústria no momento que... Se hoje é difícil para vocês aqui no Brasil, por causa do tamanho desse mercado, mas já é algo amplamente falado e com o acesso à informação com maior facilidade com a internet, você consegue pesquisar. Imagina quando ele criou isso lá Em sei lá, 75 foi quando lançou o primeiro, né? E ele fez muito pelos investidores, né? Essa questão de baixas taxas, de gestão indexada. Ele lutou contra muita gente e demorou, né, para pegar tração lá, assim, nos parâmetros americanos. Foram quase 30 anos para ser uma gestora das grandes mesmo nos Estados Unidos. E agora são os gigantes que são, né? Ele tem muito orgulho disso daí, do pessoal que manda a carta para ele. O pessoal escreve mesmo, manda a carta. Ele conta várias histórias, né? Até cartas que não tem nada a ver com finanças, né? Por exemplo, ele teve 2 transplantes de coração e ele fala que recebeu uma carta de um cara, de uma pessoa que ia fazer um transplante e era investidor da Vanguard, né? Mas aí ele estava perguntando sobre o transplante, como é que foi com ele, tudo e tal. Daí ele conta que como é que papapá, né? Incentivou o cara a fazer, ficar tranquilo. Então você vê que, além de investidor, ele era uma pessoa também, um ser humano muito, vamos dizer assim, mais iluminado, né? Legal. Josu, queria voltar para o assunto aqui do investidor brasileiro se comportando nesse ambiente de Eu acho que insegurança. é muito maluco o investidor brasileiro no final do dia, né? O home bias, né, brasileiro aqui, com tudo isso que a gente tava falando, essa maluquice, os ativos aqui, você olha a carteira do investidor brasileiro, a alocação é Brasil, né? Isso é maluquice total. E você vê que não é nem só algo do investidor, vamos dizer, iniciante ou não profissional, porque quando a gente trouxe aqui o Luiz Guerra, que talvez seja uma das maiores referências em alocação de recursos no Brasil, que toca a Pragma, que é um dos maiores multifamily office do Brasil, ele mesmo disse que talvez teria uma parcela menor de Brasil se não fosse brasileiro, porque o fato de estar aqui no Brasil, né, mantém uma parcela que é pequena, bem pequena a parcela de Brasil, mas
talvez seria menor se ele não fosse brasileiro, né? Enfim, acho que o home bias ele existe de uma maneira ampla. O que é ótimo, né? Porque reconhecer que a gente tem home bias, reconhecer que a gente é enviesado, isso daí já é meio caminho andado, né? Mas a minha pergunta ela é direta e reta. Para o investidor que fugir do Brasil seja uma palavra muito forte, mas que quer diminuir essa exposição ao risco Brasil. Qual que é o caminho que esse investidor tem que ter? Acho que a tomada de decisão ela é até mais fácil, mas pensando até em o que tem que mudar na cabeça do investidor para ele perceber, caramba, então eu estou muito mais exposto ao dólar do que eu imaginava, eu estou muito mais exposto aos problemas do Brasil do que eu imaginava. O que tem que acontecer no comportamento, talvez, seja... acho que todo mundo que começou a fazer o stock picking aí, tem um momento que você começa a ganhar dinheiro, aí você perde dinheiro, e aí você fala, bom, vamos ler sobre o assunto, vamos estudar, e quanto mais você estuda, você vai chegar na filosofia da diversificação. Então, diversificação não tem nada que ganhe dela, e assim, é um dos poucos conceitos do mercado que é imbatível. Uhum. No longo prazo, é imbatível você diversificar. E a gente tá falando de diversificar, mas você vai ter que pegar classes de ativos diferentes. Não vou nem falar dos 60-40 aí, 60% renda variável, 40% bonds, porque quem tá investindo, quem tá nesse mercado, seja um gestor, seja um cara que tá escutando aqui, ele quer ser fora da curva. Você fala, eu vou seguir a curva. Quem está se especializando, ele quer ser um outlier. Então, para você ser um outlier, mas ser um outlier inteligente, o que você faz? Você toma alguns riscos, mas você tenta controlar alguns outros, né? Então, pega aí o cliente nosso que também... Tem muita história de cliente aqui. O cara tem conta internacional, acha que entendeu o jogo, vai faz câmbio, banco digital... tá lá com seus investimentos, investe em ETF lá fora, ou tem muito dinheiro, tem cliente que tem offshore lá fora. E aí, chegou 2025 e veio, né, em conversas conosco, poxa, agora a Receita tá olhando com uma lupa o que eu mando para mim offshore. Não conversamos desde a mudança, potencial mudança de IOF, né? Mas tem a insegurança do IOF, tem os spreads cambiais. Você vai adicionando outras jurisdições para você conseguir investir, você vai adicionando alguns riscos que sucessão patrimonial lá fora. Né? Os Estados Unidos cobram um imposto tremendo para sucessão patrimonial, se você não tiver o veículo correto de blindagem patrimonial lá fora. Então, que não é tão barato assim de se ter. Que não é barato de se ter, não é fácil de se entender. Então, você começa a adicionar alguns riscos de jurisdição para você fazer essa diversificação que começam a ficar inviáveis. Então, o investidor que foi estudar, foi entender, falou, bom, diversificação é preciso, talvez ele tenha ido lá para fora com conta internacional, agora ele está voltando e alocando nos ETFs na Bolsa Brasileira, como os ETFs internacionais da Investo, porque ele fala, bom, pelo menos eu elimino o risco de jurisdição. Eu sei que é um fundo regulado pela CVM, tudo está sujeito a impacto do governo? Tá. Mas a indústria de fundos é uma indústria de 8 trilhões de reais, que tem muito mais proteção do que a pessoa física que está pagando 3,5% agora de IOF para mandar dinheiro para fora, dependendo da finalidade. Então, da noite para o dia, sofreu muito. Então, você está, de certa forma, protegido dentro da indústria de fundos brasileira, um pouco mais blindado com o ETF, que tem ainda mecanismos in kind, né, que a gente não precisa entrar no detalhe técnico, mas você eliminou alguns riscos de jurisdição. Poxa, já diminuiu, agora fica com o risco de mercado, o risco do dólar, a diversificação em classe de ativos, você tem cada vez mais opção na Bolsa Brasileira. Só no portfólio da Investo você pode investir em ouro, crédito privado americano, renda fixa global, renda variável global, energia nuclear, você faz um portfólio, né, só da parte internacional, Bitcoin. Renda fixa, inflação, LFT. Isso, só da parte internacional. Tem a parte Brasil também. Então, você começa a eliminar riscos desnecessários que você não precisa ter. E aí você fica só com o risco de mercado, risco cambial, que você realmente escolheu ter. Isso a gente está falando para o investidor sofisticado, né? O básico
baixa o nosso app ali, vai no fundo Liberdade Financeira da Investo e a Investo faz a gestão para você, ou você escolhe aí uma estratégia que te interesse mais. Mas o gestor ativo ou o investidor mais sofisticado pode usar o ETF na jurisdição brasileira hoje para tirar esses outros riscos que daí você foca só no que você realmente quer tomar de risco, que é mercado, é câmbio, é setor, é renda fixa, é renda variável. Então, hoje você consegue vencer muitas dessas barreiras. Mas aí, voltando, o que precisa mudar? Ninguém sabe disso, né? Você tem pouca gente investindo ainda em ETF, a informação não chegou nas pessoas. A gente fala com o gestor e o cara vem atacando o ETF, aí você começa a falar, poxa, mas e isso, mas e aquilo? Ele fala, pô, tá vendo? É um bom mecanismo, acho que eu vou alocar o caixa do meu fundo no LFTS 11, acho que eu vou alocar um pedaço do internacional no World 11. Pô, você tem ETF de energia nuclear, eu vou pegar um pedaço aí para alocação tática. Então é desconhecimento até dos gestores que estão envolvidos nesse mercado. Até para pessoa física, por exemplo, aproveitando que está chegando o final do prazo para declaração de imposto de renda, né? Você usar o ETF aqui através da bolsa é muito mais fácil a declaração do que você ter o ativo lá fora, né? E também, por ser um índice, por exemplo, sei lá, a gente estava conversando aqui, né, que o cara tem uma carteira, às vezes, praticamente o IBOV lá, que ele tem 50 empresas, né? Pô, você imagina fazer a declaração de 50 empresas, né? E quando você usa um índice, é um ativo ali dentro, tudo dentro do Brasil, então já fica essa parte burocrática de imposto de renda, essas coisas, para a pessoa física já fica muito melhor, né? Até isso, a compensação de lucro e prejuízo, você pode usar o ETF para fazer essa movimentação. É algo com que a gente ações, né? descobriu hoje aqui, falando com O nosso consultor também brilhando aqui, né? Grande Murilo. Então, isso que é a beleza também do empreendedorismo, é que a gente é empreendedor do nosso lado, a gente coloca produtos disponíveis e a gente está falando com pessoas que têm um empreendedorismo nato, até na hora de montar portfólio, e eles começam a achar uso para o nosso produto que nem a gente viu, né? Vou compensar lucro e prejuízo usando um ETF como mecanismo. Colocar em garantia. Colocar em garantia, nosso ETF de renda fixa. Colocar em garantia para usar como margem para outras operações. Você começa a ver uma série de operação usando o ativo que a gente nem tinha pensado antes. Inclusive com day trader, a gente já viu o É. pessoal day trader que o cara compra o LFTS, bota em garantia, fica fazendo trade. Eu falei, cara, o cara que é day trade, que eu nunca ia imaginar do ETF, tá lá usando, né? Ou faz uma arbitragem entre um ativo, um ETF e um outro ativo, né? Vou pegar uma empresa que está exposta a esse setor, eu vou pegar um ETF, vou fazer uma posição long short aí entre um e outro, ou arbitrar mesmo entre dois ETFs parecidos. Então, a gente acaba vendo mais usos que não é o que a gente vem, né, pregar aqui, mas certamente a gente incentiva que os ETFs possam resolver seja uma solução financeira para a sua necessidade. E agora, essa diversificação via ETFs, para quem está escutando a gente aqui, eu acho que para quem quiser saber primeiro o ETF, o que é um ETF, como que ele funciona, pode assistir o episódio que a gente fez com eles, né? A gente vai deixar o link aqui na descrição. Então a gente já está indo um pouco além, né? Já falando de diversificação, falando de outros temas. Qual que é a diferença do cara que está com a cabeça, pô, tô entendendo que eu tô correndo muito risco com meu dinheiro 100% aqui no Brasil, tô pensando em diversificar, mas aí ele vai pensar em comprar uma ação americana ou algo do tipo. Como que o ETF se serve como instrumento para uma diversificação mais inteligente do que simplesmente abrir uma conta, mandar um dinheiro, comprar uma ação que ele nem sabe qual é o resultado da empresa, nem investigou e nem nada. Como que o ETF se torna uma ferramenta eficiente para isso? Então o ETF, ele, né, acho que dá para pincelar um pouquinho do que é o ETF, só para quem está nos ouvindo aí não viu o episódio anterior. Ele é uma cesta de ativos. Então, se você vai... eu acredito muito em inteligência artificial. Então vou comprar uma ação da NVIDIA para apostar na inteligência artificial. Tem um ETF de semicondutores. Tem NVIDIA, tem AMD, tem Qualcomm, tem todas as grandes empresas de semicondutores globais ali. Se amanhã você abrir o jornal e foi a NVIDIA que lançou o próximo chip da inteligência artificial, maravilha, você está investido. Se não foi a NVIDIA, foi a outra concorrente dela, a Qualcomm, foi a AMD,
você também está investido. Então, você dorme tranquilo que você alocou numa tese e não num balanço específico de uma empresa, numa inovação. E tá cada vez mais difícil você prever de onde vem o crescimento, né? Então, o ETF ele tá aí para isso. Renda fixa, pô, como fui lá no Tesouro Direto, comprei uma NTNB 2055. Você tá tomando prejuízo no último ano, porque a taxa de juros abriu, tem volatilidade, tem marcação a mercado. Se você quiser vender hoje, você vai perder dinheiro. Vou comprar o NTNS11, que é um ETF de título público, proteção NTNBs de curto prazo. Você teve rendimento positivo, que é duration mais curta, você tem menos volatilidade, você paga menos imposto, não paga IOF no ETF. Não tem come cotas. Não tem come cotas. Então, dando 2 exemplos completamente distintos. Você quer investir no crescimento da inteligência artificial ou na renda fixa brasileira, o ETF te traz vantagens. Seja porque ele tem diversificação, seja porque ele tem uma vantagem tributária ali de imposto, IOF e por aí vai, ele traz essas vantagens para você. Então, você quer começar? Baixa o app da Investo, tem lá todos os nossos ETFs, tem fundo também. Gostei, mas não quero ficar fazendo a seleção nem dos ETFs. Não quero fazer stock pick, mas não quero nem escolher os ETFs. Quero investir num fundo que compra ETFs. A gente tem Fundo Liberdade Financeira, para você acumular patrimônio no longo prazo. Tem lá no nosso app. Eu quero escolher os ETFs também. Então, você pode usar ele, ou vai na sua corretora, no seu home broker e compra o ETF que você gosta mais, usa para fazer a sua operação. Você tem diversos usos aí para você fazer. Seja o cliente que vai segurar por 20 anos, seja a pessoa que vai segurar por uma semana. O ETF ele tá ali para te ajudar. Que tem várias camadas, né, de conhecimento que você vai destravando conforme você vai entendendo a mecânica do produto. Puxando um ponto que o Cauê falou, né, de, quem que vai ser a campeã, né, ali da inteligência artificial, por exemplo, né? Aí sempre sai aqueles estudos de, você pega a bolsa de 10 em 10 anos, as maiores empresas praticamente trocaram quase todo mundo, né? Significa o quê? Tá muito difícil a gente achar qual que vai ser as maiores empresas daqui 10 anos. E ainda mais inteligência artificial que, imagino que a gente aqui nenhum é especialista de saber o que está acontecendo dentro de cada empresa para a gente poder, né, fazer. Então, quando você já pega o ETF, ele já acontece, ele já vai fazer, se as empresas começarem a destacar, vão ganhar mais peso e vão começar a ficar mais... trazer mais retorno para o acionista, né? Para o cotista. E outra coisa também é a questão que fala que é o seguinte, cada vez tem mostrado que poucas empresas são as que mais contribuem para o retorno do índice, né? Então, quer dizer, cada vez mais são poucas empresas que estão, assim, se não me engano, acho que são 5% das empresas que trazem 95% da rentabilidade, né? Então, assim, cada vez mais você achar aquela agulha no palheiro lá, não sei o que, cada vez mais está muito mais difícil. E o ETF, ele é muito esquisito porque você fala assim, esquisito que eu digo no bom sentido, porque você fala assim, eu vou ser a média, mas o benchmark ele não é a média, ele ganha de 92% das pessoas que escolhem, né? Então, eu acho que se você utilizar o ETF como esse gerenciamento do seu portfólio, você só vai ganhar com isso. Quanto que eu coloco em Brasil, quanto que eu coloco no resto do mundo, né? Aí a pessoa poderia dar uma parada, dar uma analisada do quanto que ela quer estar exposta, mas tenha consciência do que a economia brasileira, dentro da economia global, ela é muito pequena, menos de 1%, né? Então, particularmente, eu gosto de colocar minhas fichas nos candidatos que têm mais chance de ganhar, né? Mesma coisa, Campeonato Brasileiro, né? Eu vou botar no Palmeiras, no Flamengo e tal, né? Eu não vou botar. Não vai botar ali no Botafogo que ganhou um ano só, né? Entendeu, né? Então... O John tem um plano. Mas é mais ou menos por aí, né? Eu acho que é uma maneira muito, de fato, interessante de pensar a importância do Brasil no mundo todo
né? É tão pequena, então porque ela é tão grande no seu portfólio. Mas além disso, né? O próprio custo do brasileiro, mesmo que ele não viaje para Orlando com a família, vai para Disney, ele já tem uma exposição ao dólar naturalmente pelos efeitos da inflação e causa os impactos em qualquer bem de consumo no Brasil. Então, só por ele ter essa exposição à moeda internacional, que vai impactar o portfólio dele e o custo de vida dele, isso por si só já deveria fazer ele ter uma exposição em dólar para minimamente neutralizar isso, né? Acho que a conclusão, o cara que tem 0% da carteira em dólar tá completamente errado, que não estou querendo ser o impor a regra nos outros, mas assim, você tá estruturalmente errado, pensando que ou você acha que o real vai bombar, e aí por isso você tá long real e short dólar, mas não é o que a gente vê, 30 anos de moeda, a gente vê o que aconteceu com o real de lá para cá, ou então você tá com o seu portfólio mal ajustado. E vai além do dólar também, né? Porque a gente fala muito do dólar, que foi a hegemonia aí dos últimos anos, mas você pega, por exemplo, a Índia tem crescido muito, apesar de toda a confusão que acontece lá, diferente do Brasil, em dólar, a Índia tem valorizado até acima do S&P 500, pra você ter ideia. Assim, mas como que eu vou ficar atento a tudo isso? Tem que diversificar em várias moedas e outros mercados, não só dólar, não só Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos é super importante, tem que ser uma boa parcela, mas você tem que ter no mundo, você tem que ter na renda fixa, ouro também, um ativo super relevante, Bitcoin tem um pouquinho também. Então você tem que diversificar em outras moedas, outras economias para não perder o seu poder de compra. Até eu escutei uma história, agora o ouro tá em alta de novo, né? A gente lançou o ETF de ouro, aí muita gente veio falar com a gente. E aí uma história que eu achei muito interessante é que falaram, olha, quando Jesus veio ao mundo, né, 2000 anos atrás, uma moeda de ouro comprava um terno de luxo. E hoje uma moeda de ouro continua comprando um terno de luxo, né? Então você pega, como que eu me protejo contra a inflação? Se você tivesse um ouro há 2000 anos, você continuaria com seu poder de compra. Nunca ouvi uma história tão longa de manutenção de poder de compra. Mas é isso, você não tem que ter só Estados Unidos, você tem que ter ouro, você tem que ter Índia, tem que ter China, tem que ter Brasil também. Mas não na medida que o brasileiro tem hoje, né? O ticker do ETF de ouro, qual é? GLDX11. GLDX11. É um ETF que tem o lastro em barras de ouro nos Estados Unidos. É o primeiro ETF com lastro em barras de ouro do Brasil. A gente lançou agora em março. Bom, agora fazendo uma pergunta mais técnica aqui. Vamos traçar aqui a jornada de um investidor que está escutando esse episódio, tomou a decisão de diversificar o portfólio, baixou o aplicativo lá de vocês, inclusive se usar o MMKR11 até o final do mês, 1% de cashback. Aí ele olhou ali as opções que você tem e decidiu fazer uma diversificação, comprar ali um World 11, algum ETF desse tipo. Tecnicamente, o que ele está comprando? Ele foi lá, abriu o aplicativo, comprou aquele ticker ali. Da ação é fácil de entender, né? Você tem uma empresa, a empresa emite as ações, você comprou a ação, você é detentor de um pedacinho daquela empresa. Quando você compra esse ETF, quando você compra, ou foi lá e fez o investimento, o que o cara está comprando? Bom, quando ele foi lá, é engraçado que minha mãe fez a mesma pergunta para mim. A primeira vez que ela perguntou para mim o que eu compro, eu falei, eu compro o World 11. Eu falei, tá, mas o que eu tô comprando, né? O World 11, ele é um ETF que ele representa, vamos dizer assim, a economia global. Ele tem mais de 9 mil empresas que estão ali dentro, ao redor do mundo. Tá? Então é isso, você vai com um instrumento, você vai lá e compra essas 9 mil empresas ali dentro. Então você virou acionista, no fundo você virou acionista dessas 9 mil empresas e vai ter participação nos lucros dessas empresas, né? Então, para uma pessoa que está começando, por exemplo, ele pode ir lá, vai lá no nosso aplicativo e através do nosso aplicativo ele consegue comprar o World 11. A minha sugestão seria bom a pessoa começar a definir o quanto que ela tem que ela vai querer ter de renda fixa no portfólio e quanto que ela vai querer ter de renda variável. A partir do momento que ela fez essa definição das porcentagens que ela quer usar ali, aí ela vai definir os ETFs que ela quer usar.
Por exemplo, se ela fosse na parte de renda fixa, ela poderia usar, por exemplo, o nosso NTN-S 11, que é indexado à inflação, né? E também o LFT-B 11, que é indexado à LFT, que é a Selic, tem um pouquinho ali de NTN-B ali também, né? E da parte de renda variável, eu aconselharia ele a começar com o World 11, que é o ETF mais diversificado do mundo, tá certo? E conforme o tempo for passando, todo mês você vai lá, você vai fazendo aquela poupança em renda variável, aquela poupança que no seu portfólio, e conforme o tempo for passando ali, você vai se descobrindo, porque investimento é um processo, é um caminho de autoconhecimento, né? Como se você estivesse fazendo uma trilha, por exemplo, o Luiz lá, que comprou a primeira ação ali 2 meses antes do World Trade Center, lá em 2002, né? É bem diferente do Luiz de hoje. Porque você teve toda uma trilha a ser passada ali, e eu mesmo fui me descobrindo. Eu, antigamente, era um cara tomava muito mais risco, né? Até por desconhecimento, e hoje eu sou um cara muito mais conservador, né? Então, acho que a partir desse momento que a pessoa conseguiu fazer essa divisão, ela poderia começar ali com o World 11, e com o passar do tempo ela vai se descobrindo, vai sabendo o que ela quer, falou, pô, vamos botar um pouquinho de Bitcoin, né, de 3 a 5% do portfólio. Eu gosto um pouco mais do setor de tecnologia, você bota uma alocação mais tática e aí ela vai experimentando ali, né? E também, por exemplo, tô com muita dúvida ainda, tudo e tal. Cara, procura um consultor de investimento, procura um assessor de investimento, conversa com o gestor do fundo para saber exatamente como você quer montar o seu portfólio ali, né? Pode falar. Não, é que eu ia buscar até uma pergunta um pouco mais curiosa, que o John Bogle, eu li em algum lugar, não sei se foi em alguma carta do Buffett, ou em alguma coisa sobre o John Bogle investir no fundo do filho dele, que era um fundo ativo. É fato isso? Não, é fato. Ele tem 2 fundos que ele conta lá que ele também gosta, né? São 2 fundos ativos, mas ele falou assim... Que ele fala, nem todas as decisões são racionais. Aliás, ele não acredita na hipótese eficiente de mercado, né? Ele não acredita nisso. Mas o que ele fala é o seguinte, esses 2 fundos ativos, eles usam muito ETF, são esses 2 pontos que ele coloca, eles usam muito ETF, né? E além dos ETFs, a taxa de gestão dos fundos são muito baixas. Né? Então ele fala assim, então consequentemente você acaba se aproximando muito do benchmark, né? Ele falou, tem uma entrevista, ele falou o nome dos 2 fundos, mas mas eu ia trazer esse assunto. Mas é verdade sim. Eu ia trazer esse assunto só para saber se vocês têm alguma coisa que não é ETF na carteira de investimento de vocês. Pode ser até algum motivo que... Inclusive ele mesmo fala, olha, para as pessoas que gostam de fazer uma brincadeira, tudo e tal, ele fala assim, cara, tenha dois portfólios. O portfólio seu principal, seu portfólio core, que você vai fazer um ETF, tudo e tal, e tem uma carteira de brincadeira ali que você vai fazer, né? Ele, por exemplo, não gosta de Bitcoin, né? Não gostava de Bitcoin. Ele fala, mas você quer comprar? Vai lá e compra com essa carteira, você quer tentar fazer alguma brincadeirinha? Tenha esse portfólio ali de 5% que você fazia essa brincadeira. E é para contar a história no churrasco ali, que você fez o investimento. Exatamente. Pô, você fica sem assunto, né? Exatamente. Eu tenho algumas, eu costumo brincar, são algumas tranqueirinhas, né? Que quem sabe algum dia tem tranqueirinha minha que eu já tô faz 5 anos, até hoje não virou, e tô ali aguardando, né? Tranqueirinha ações? Ações. Aqui ou lá fora? Não, aqui. Agora tô curioso. Tá curioso? Não, mas falar, depois da gravação você então fala. Eu conto, mas só assim, para não entenderem como uma recomendação de investimento. Mas elas são bastante famosas, são empresas que estão bastante ruins. E, por exemplo, o lance é que eu coloco só um pouquinho por mês, então não faz falta, né? Entendi se zerar... Você mostra esses investimentos e fala aí, ó, você faz gestão ativa, olha o que acontece. É verdade. E bateu exatamente, porque eu cheguei lá 5 anos atrás e falei, rapaz, o momento tá bom, hein? O que é o buffer emocional? Emocional, daí, né? Porque você tem que ter a racionalidade, mas a emoção, né? Você chega lá, seu primo
fala, o amigo falou no churrasco, Aí você você vai vai lá e compra. e bota, coloca lá. É. Mas realmente deu errado, porque até hoje não Mas, vingou. mas pro cara que ficou ali 19 e 20 investido em ETF, deve ter sido difícil as festas de final do ano, né? Porque tava todo mundo ganhando dinheiro, É. realmente o cara tava sem assunto completamente. Mas né? até, por exemplo, algumas empresas, por exemplo, o pessoal fala muito por exemplo, Microsoft, cara, Microsoft ficou 17 anos ali Uhum. andando de lado, né? E pô, que empresa, né? É. Você imagina o cara ali 17 anos, ouro. Uhum. Quanto tempo que o cara ficou com ouro ali, perdendo de ações, né, cara? E agora que deu essa disparada. Mas no momento de alta é onde todo mundo é um gênio e acha que Sim. consegue fazer melhor. Fala, o ETF rendeu isso, rendi o dobro. E aí que você fala, bom, agora é o momento, tá todo mundo super animado, né? O Warren Buffett, que é um investidor contrário aí, ele fala, bom, quando tá todo mundo ganancioso, é que eu tenho medo, né? Uhum. E esse é o momento de, você fala, bom, o ETF tá ali para não te deixar ficar emocional. Eu tenho uns investimentos privados aí na minha carteira, já você perguntou, mas assim, amigo meu que fez MBA em Harvard comigo, começou a empresa e aí investiram com a gente lá no começo da Investo, eu invisto na empresa dos caras para ajudar também, fomentar. Claro que você faz investimento pensando em gerar retorno, né? Mas tem investimento que você faz porque tá ali no seu círculo de amigos e família e é interessante também, o investimento não tá só para te gerar retorno no final do dia, né? Tá para suprir o emocional e o seu networking. Então, tem coisas que fazem sentido para além da racionalidade. É legal você ter trazido esse argumento, porque é um dos pontos que... aqui a gente faz a gestão ativa da carteira do Market Makers, e um dos pontos que eu defendo, obviamente, não é um argumento para fazer gestão ativa, porque fazer gestão ativa só por isso não encheria o bolso de ninguém. Mas o desenvolvimento intelectual, quando você estuda profundamente uma empresa, é algo muito valioso e, pô, dificilmente você vai estudar todas as empresas do Word 11. Com certeza. Então, mas aí quando você pega lá uma Vivara ali, que a gente gosta bastante, se aprofunda, pensei em Vivara, porque o Mate estava numa reunião com a Vivara enquanto eu estava vindo aqui para fazer a gravação. Então Bom, já que você gosta de Vivara, você pode pegar o ETF de ouro que anda junto aí. Exato, não, você e pega a demanda brasileira, mas você tem uma demanda global por ouro. Até a Vivara crescente. tá carregando um bom estoque disso aí, tá maravilhoso. Então você começa a ver oportunidades, fala assim, bom, peraí, o ETF não veio para conflitar comigo, deixa eu fazer uma posição na empresa que eu gosto, mas que setor que é isso? Ela tá nesse segmento, deixa eu colocar um pouquinho ali também, porque se eu acertei o movimento, mas errei a empresa, eu não fico totalmente de fora. Complementar demais para a formação de um portfólio. Bom demais. Eu acho que no último papo aí a gente terminou com vocês anunciando aí a novidade que era o ETF de Bitcoin, né? E acho que vamos entrar um pouco mais agora, o que eles têm aí de produtos e... Eles até falaram um pouco, eu fiquei curioso desse novo ETF que vocês lançaram, de crédito privado americano. Sim, é o BIZD11. BIZD. BIZD11. Como é que é feito o processo criativo de nomes? É muito mais desorganizado do que você imagina. E quando você tem uma ideia muito boa, você vai lá, já tá tudo reservado, não tem o ticket. Você imagina que tem um super processo aqui. A gente tem um time de 25 pessoas hoje na Investo e aí a gente tem um produto novo, a gente gosta de pegar ideias do time e tem alguns, por exemplo, BIZD11, que ideia é essa? Eu imagino que é bond. Não, tem um ETF que já negocia nos Estados Unidos com o mesmo ticker, BIZD, sem o 11, com a mesma estratégia, com o mesmo índice. Então a gente já se empresta do que tem lá fora, fica mais fácil de explicar, né? Não é um nome que ficou legal para o mercado brasileiro, mas é um nome que já é mais fácil de explicar. Agora a gente lançou um ETF de energia nuclear, que é o Nucle 11, é o NUCL11, que já explica um pouquinho o tema, mas tem vezes que você pega um ticker que você gosta, vai na B3 e tá reservado. Aí você briga lá com a B3 e fala, pô, mas não tem nada listado com isso. Ah, não, é que tem uma reserva, uma gestora, talvez lance uma coisa, talvez não. É tipo o cara que compra domínio de empresa que não existe, para poder negociar aí. depois. Então você tem que ver o que tá disponível. Tem também outros contratos que a gente nem sabe e tal. Ah, mas esse ticker é usado num contrato de balcão, sei lá onde, não sei o quê, aí não pode usar. Então a gente tenta ser o mais
direto ao ponto possível para o investidor entender o produto pelo ticker. Cara, e como é que faz para reservar esses? Porque você me deu uma ideia, acho que a gente pode criar, a gente é muito criativo aqui, Uhum. a gente já pode criar vários nomes de ETFs, aproveitando que com o sucesso da Investo vamos ter vários ETFs, e a gente só negocia esses direitos aí de nome de ETF. Eu tenho que registrar meu lote 11 lá. Verdade, você Já- falou no último esse já é episódio. nosso. Acabou o episódio, eles já pegaram lá. O Tomei. Terra 11, tem que ter o Terra 11. O lote também, né? 11 já é nosso. Quem tem terra não Virar, erra, né? esse ano virar o lote 11. Ah, é? né? Mas para de alguma reservar tem que forma. ser uma gestora mesmo. É, já... você tem um relacionamento com a B3, a gente já tem 21 produtos listados, você tem uma gestora, você tem que ter um produto em mente e não é para sempre também, né? Você faz reserva e aí eles têm um período lá que cai a reserva, então você tem que ter uma visibilidade de produto, mas... Tá, tergiversamos demais sobre a criação do nome, mas verdade. o que, É que o é o BIZD. BIZD? BIZD11. Então, nos Estados Unidos, eu vou pegar o mercado imobiliário, porque é fácil de explicar. Você tem os REITs, que é o primo do nosso fundo imobiliário. Uhum. Mas não é um fundo imobiliário, né? O REIT é uma empresa imobiliária que tem diversas vantagens tributárias. O REITs muita gente já conhece. Tem um primo dos REITs ali, que são empresas de crédito privado, que são as BDCs, que são as Business Development Companies. O que são elas? Você pega grandes grupos financeiros, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, private equities grandes, Blackstone, Ares Capital, Blue Owl, KKR, eles têm uma BDC no seu portfólio, uma Business Development Company, que por eles estruturarem como uma empresa separada para ser um braço de crédito, eles listarem esse braço de crédito na bolsa, aí você tem um mínimo de acionistas, né? O paralelo ao nosso mínimo de cotistas, não ter concentração de acionistas, você consegue diversos benefícios tributários nos Estados Unidos. A gente não está falando de risco tributário brasileiro aqui, né? As BDC são primas dos REITs. Então, o REIT é no mercado imobiliário, a BDC é no mercado de crédito privado. Só que eles são de grandes grupos financeiros, emprestam dinheiro para as empresas do portfólio desses private equities, do Goldman Sachs, do Morgan Stanley, da Blackstone, da Ares Capital, do Blue Owl, do KKR, todas essas. E então você tem um braço de crédito que consegue pagar yields muito maiores, porque ele tem esses benefícios tributários, ele é obrigado a distribuir mais de 90% do rendimento, ele não pode ser alavancado mais do que um certo percentual, ele tem várias regras ali que ele tem que seguir, e aí ele tem um benefício tributário, consegue pagar mais yield. Hoje o yield está na casa de 11,5% mais dólar, né? Então é dolarizado, mais 11,5% de yield. Você fala assim, caramba, 11,5% de yield em dólar. Isso daí é junk. Não é junk. Por quê? Você está numa estrutura muito favorável dentro de um grupo que tem uma gestão profissional, tem diligência, emprestando para empresas do portfólio desses grupos. Então, são só empresas que têm EBITDA, né? Geram lucro. Você tem ideia, a média do EBITDA, do lucro líquido dessas empresas no fundo do BIZD é 250 milhões de dólares de lucro líquido anual, né? De EBITDA, no final do dia. Então, não é startup, não é venture capital, não é um crédito de risco. São empresas geradoras de caixa. Mas pela estrutura das BDC, você tem um yield muito interessante. Apesar de você não tomar tanto risco quanto você tomaria para ter esse yield de 11,5% ao ano hoje. Então, a gente trouxe esse acesso, é quase que exclusivo, né? Porque eu desconheço um outro fundo brasileiro que te dá acesso ao mercado de crédito privado americano, dolarizado, com high yield, com uma certa garantia. Se as empresas têm garantia sênior nos empréstimos, a taxa de default é muito baixa, é a casa de 0,2, é muito baixa mesmo. Então você tem uma proteção, você tem yield num ETF que tem liquidez. Então você uniu aí várias pontas, é um acesso muito particular. A gente só conseguiu trazer porque a Vanek, que é nossa sócia controladora, tem essa estratégia nos Estados Unidos com $1,5 bilhão sob gestão nessa estratégia. Então eles já têm todo o know-how para fazer a gestão de um fundo como esse.
e a gente consegue trazer para o Brasil no modelo de ETF, pagando o dividendo para o cotista. Então, agora no começo de julho, vai ser a primeira data de pagamento de dividendo. Então, quem comprar, né, até o final de junho tá nesse corte, e o yield tá na faixa de 2,8 ao trimestre, né? 11,5 ao ano, 2,8 trimestralmente pago para o cotista, um ETF pagando dividendo. Então, não só pelo acesso a essa classe de ativo, pô, tenho renda fixa internacional, põe um pouquinho de high yield, coloca o BIZD na sua carteira que você vai complementar muito bem, e você ainda faz uma carteira de renda. Tem muita gente que fala, eu não compro ETF porque não paga dividendo. Esse aí paga dividendo dolarizado, hoje na casa de 11,5 ao ano, pago trimestralmente esse dividendo. Então, um produto bem único que a gente conseguiu trazer. E o mecanismo de pagamento de dividendo, igual de ação, que eu digo, desconta no preço da Retém, cota. desconta do preço da cota, retém na fonte o IR, né? Diferente da ação, o ETF não é isento no dividendo, mas você já recebe líquido na sua conta. Então, você não tem que fazer DARF do dividendo, não tem essa burocracia operacional, já é descontado na fonte. E é um produto que tem gerado muito interesse aí nos primeiros dias, já captou bastante. Pô, se vocês compraram briga com um monte de gestor na primeira vez que vieram, agora lançando um ETF que paga 11,5% em dólar, agora vai comprar briga com o outro lado do mercado, são gestores de crédito, estavam bombando aí, captando. Porque, pô, 11,5% em dólar, se a gente vê um cenário de juro caindo aqui no Brasil e emagrecer um pouco o retorno da renda fixa brasileira, acaba sendo bem interessante. Exato. A gente, claro que o timing, né, é super importante para dar tração inicial, mas a gente vê esse produto como asset allocation. Você vai ter renda fixa brasileira, mas você tem que ter um pouco dolarizada. Dentro da dolarizada, você tem que ter high grade, e que a gente tem, ETF de USDB11, renda fixa high grade, mas você tem que ter um pouco de high yield também para dar uma pimentinha para sua renda fixa. E esse é um produto excelente. Legal, legal. E a gente lançou o ETF de energia nuclear e urânio, que é o Nucle 11, NUCL 11, que é um ETF que investe em toda a cadeia desde a mineração de urânio, produção de equipamento, serviço para setor nuclear, de energia nuclear, e as utilities, as elétricas, que estão servindo o cliente final com energia nuclear. Então, é um ativo que, você tem ideia, agora há pouco o Trump assinou um decreto fomentando o segmento de energia nuclear, subiu 10% em um dia o ativo, né? Então, talvez eu entendo que cabe como alocação estrutural, mas no mínimo uma alocação tática aí para portfólio. E aí, para gestores, pô, você quer investir em energia nuclear? A gente tem um ETF que tem Estados Unidos, França, China, tem empresa até no Cazaquistão ali dentro. Sim. Então, é mais fácil do que você ficar selecionando a Assim, empresa. eu imagino que o gestor profissional, ele antes tinha acesso a outras formas para investir em urânio, porque a gente até já falou em alguns podcasts sobre isso. Mas para o investidor pessoa física, era quase proibitivo, né, investir em urânio, não sendo por ETF, né? E é quase proibitivo pela falta de acesso, mas mesmo para o investidor profissional, você falar assim, eu vou investir em urânio, o preço da commodity. O preço do urânio caiu nos últimos 12 meses, mas o setor de energia nuclear subiu. Por quê? Porque o preço da commodity caiu. A gente não está falando só de urânio aqui, a gente está falando de todo o segmento de energia nuclear. Quando o Trump assina o decreto fomentando o setor, não necessariamente a commodity sobe, mas o segmento como um todo sobe, porque tem a commodity, tem os equipamentos, o serviço, a usina. Então você tem mais estabilidade, você tem menos vol, né? Você não está só no preço da commodity, e você está capturando realmente um segmento e não uma commodity. Então é um pouco disso que a gente traz nesse ETF, até para o gestor que é mais sofisticado, falar, eu faço um contrato futuro no preço de urânio. A gente está trazendo uma proposta um pouco mais abrangente, né? É energia nuclear, não é só a commodity urânio. E como é que foi aí o lançamento do ETF de Bitcoin que vocês estavam ali para lançar? Teve adesão, Bitcoin renovando o máximo aí? Acredito que está todo mundo procurando mais uma diversificação. Além dessa, ainda tem os criptoativos agora que adicionam mais uma diversificação na mesa aí. Sem dúvida, a gente já tem mais de 5 mil cotistas nesse fundo e lançamos há poucos meses. A gente lançou e aí o Bitcoin deu uma baixada logo depois, mas mesmo assim a gente tem visto captação
O ETF tá taxa zero ainda, pra você ter ideia. Menor taxa do mercado. A menor taxa, a partir de agosto, a gente começa a cobrar 0,20, que é a menor taxa do mercado de longe, e é um ativo que tem formador de mercado, tem liquidez, tem toda a regulação da SEC, porque a gente está comprando um ETF lá fora. Então, é o ativo mais seguro em questão de custódia e negociação e precificação transparente. E o investidor, especialmente o gestor, pessoa física gosta, mas acho que a pessoa física ainda não entende as camadas, né, do ETF. Pô, por que o nosso não só tem melhor taxa, mas tem menor risco de custódia, menor risco de liquidação, maior transparência de preço. Mas o gestor ou o investidor mais sofisticado, ele olha tudo isso. Ele tem uma lista ali de due diligence antes de fazer um investimento, e o nosso ETF, o HODL, ele bate em todos os pontos. E agora, Bitcoin subindo de novo, a gente tá vendo bastante liquidez, ele já é um dos mais negociados aí do mercado de cripto, captou bastante aí nos últimos meses, mas eu acho que o melhor tá por vir ainda, porque baixou o cripto, agora recuperou, e até o fim do ano muitas coisas estão para acontecer, para materializar tudo que foi prometido lá atrás. Uma coisa que eu falo assim, o Trump falou que ia ter reserva estratégica de Bitcoin, criou a reserva estratégica, mas o preço do Bitcoin não começou a subir ainda, o Fed não tá comprando. Imagina que você tá ali cuidando da reserva estratégica do Fed. Você vai avisar o mercado que você vai começar a comprar, o preço vai subir na hora. O que você faz? Você compra, aí você avisa, comprei. Né? Então, muito provavelmente é isso que está acontecendo. O Banco Central Chinês, a mesma coisa. Uhum. Tem um movimento aí que indica que eles estão comprando também. Então, Muitas empresas privadas também Sim, entrando nesse movimento, sim. né? Empresa privada. Tem algumas que estão indo all-in, né? Tipo, Sim. MicroStrategy, e tem algumas que estão fazendo uma poupança ali, né? Um caixa Sim, de Bitcoin para uma não ficar de fora. Treasury Company, né? Inclusive, a gente fez um papo com o pessoal da Melius aqui, que estão se propondo a ser a Treasury Company brasileira, né? Replicar a estratégia da Strategy aqui no Brasil. Eles compraram, inclusive, a gente está com um programa novo aí, você que gosta de criptoativos, todo sábado às 18 horas sai o Crypto Never Sleeps. Talvez a gente pode até combinar de chamar vocês aqui e mais alguém para falar de ETFs aí, porque também os cripto, aquela pessoa muito voltada ali para o mercado cripto, acha o ETF de Bitcoin uma coisa um pouco... Ofensa, uma né? ofensa, né? Uma coisa ofensiva, mas é mais um instrumento, né, de diversificação para quem... Pô, imagina você tentar fazer com que todo mundo tenha a sua autocustódia de Bitcoin, não tem como, né? Eu ia perder, certeza. Se eu tivesse a minha chave, eu ia perder, certeza. É por isso que eu uso o ETF mesmo. Qual que é o ticker, então, do... HODL, HODL11. Eu podia explicar o porquê que é a roda, né, Cauê? O nome, muita gente falou, pô, mas que nome complicado, cara, HODL. E até o ETF HODL lá fora ganhou de melhor ticker do ano. Aqui no Brasil, acho que o pessoal não entendeu, mas os fanáticos por cripto, sabe, lá em 2013 teve um tweet, ainda era o Twitter, né, de um dos gurus da cripto, quando o cripto tava subindo muito, e as pessoas estavam falando, vou vender agora, porque subiu, vou capitalizar, e ele foi escrever hold, e ele digitou errado, escreveu HODL, né, trocou o D pelo L, e aí virou o meme, para você segurar Bitcoin e não vender nunca. Não venda, né? E as aí mãozinhas de diamante lá. É isso Excelente. mesmo. Se eu estivesse na reunião para definir o ticker, eu ia sugerir Saka 11 em homenagem ao Sakamoto, mas não sei se já tem algum já em homenagem a ele. Tá até anotando aqui, no final vou falar quais os tickers que eu vou sugerir para vocês. Boa, pode mandar aí que a gente vai reservar todos aí no nosso mercado de tickers. Tem mais algum que vocês querem falar também? Tem, recém-lançado agora uma inovação no mercado brasileiro, que é o GPUS11, que é um ETF que não só inova na estrutura, é o primeiro ETF de UCITS brasileiro, UCITS comprando S&P 500, então tem uma estrutura favorável na Irlanda, que é amplamente usada no mercado financeiro, que fundos domiciliados na Irlanda, a Irlanda tem um tratado com os Estados Unidos que ela cobra menos impostos dos dividendos das empresas. Então, se você comprar um S&P 500 nos Estados Unidos, você paga 30% para os Estados Unidos de imposto sobre os dividendos. Se você comprar na Irlanda, você paga 15%
de imposto nos dividendos. Então, fundo domiciliado na Irlanda tem esse benefício. Na Irlanda e Luxemburgo, no caso. E a Vanguard tem um dos maiores ETFs de S&P que explora esse benefício já há muito tempo. Um fundo que tem mais de 60 bilhões de dólares, né, negocia na Bolsa de Londres. E a Investo lançou o primeiro ETF de S&P, primeiro ETF UCITS, primeiro ETF S&P UCITS. UCITS é o nome da estrutura irlandesa do fundo. Então a gente está comprando com o nosso ETF, o GP US11, um fundo na Irlanda para se beneficiar desse tratado. E como brasileiro faz todo sentido você fazer essa estrutura. Então, o ETF mais eficiente do mercado, mais barato do mercado para investir em S&P 500. E é um ETF que a gente fez em parceria com o Grupo Primo, dos grandes influenciadores aí que ajudam a gente a furar a bolha da informação. A gente falou muito aqui de conhecimento, educação, informação. Então, não só a estrutura é inovadora, como também uma parceria inovadora. A Investo entra com a expertise da gestão do ETF e eles trazem a expertise da comunicação, um produto em conjunto. Tanto que o ticker é GPUS, é Grupo Primo US11. Eles estão com a Investo na concepção, no regulamento do fundo, na estrutura do fundo. Eles trazem toda essa expertise de marketing, comunicação para furar a bolha do varejo e a gente traz a estrutura mais eficiente do mercado e é um produto fantástico para quem quer exposição aos Estados Unidos. Esse daí, o UCITS, o pessoal há muitos anos já pedia para a gente. Você tem uma questão operacional que a gente conseguiu superar a barreira e, assim, dá bastante orgulho trazer esse produto novo para o Brasil, sendo a Investo a primeira casa a trazer esse tipo de produto lá fora, né? E a gente está colocando novamente o Brasil ali na fronteira de inovação em questão de investimentos, né? Assim como já tem nos outros países, a gente está trazendo isso daqui para o Brasil, vai ser uma coisa nova, eu acho que vai ser, na minha opinião, esse primeiro ETF vai abrir uma porteira ali disruptiva em questão de eficiência tributária para ETFs. Tem o análogo a ele nos Estados Unidos, o histórico de rentabilidade para saber o quão compensa no longo prazo esse benefício? Você não pode fazer um ETF americano comprando UCITS, né? Então, você tem que comparar o ativo nos Estados Unidos e o ativo na Bolsa de Londres, que negocia em dólar. Tá. Então, os dois negociando em dólar, sem nenhum ruído de moeda. O UCITS, ao longo faz 6 anos que a Vanguard lançou esse fundo com 60 bilhões de dólares hoje, na Irlanda, né? Na Bolsa de Londres, né? E nos últimos 6 anos, você teria tido 3,6% a mais de rentabilidade por usar a estrutura UCITS. Então, você tem uma rentabilidade... O mesmo risco com retorno melhor. O mesmo risco com retorno melhor é algo marginal, mas que quanto mais tempo você fica, o compounding disso vai sendo cada vez mais relevante. Legal. Para quem usa de previdência, longo prazo... Nossa, e para quem tem o IVVB11 na cabeça aí, qual que é a diferença? Tá comprando S&P numa estrutura diferente, Mais eficiente. Mas é a mesma alocação, digamos assim. É a tá mesma fazendo alocação, o mesmo alocação. índice. A gente se empresta da estrutura da Vanguard na Bolsa de Londres, na Irlanda. E então a gente está usando uma estrutura extremamente eficiente, mesma alocação, só que uma estrutura mais eficiente na questão tributária dos dividendos. Legal. Mais uma vez, trazendo o acesso mais eficiente. E é isso que eu gosto de ver a Investo fazendo como empresário, aqui como fundador da empresa, é trazer mais eficiência para os acessos a investimento que o brasileiro pode ter. E realmente a gente está na fronteira aí fazendo isso. O México já começou a usar muito. Eu lembro até hoje que a gente estava fazendo uma reunião com o pessoal da Vanguard e tal, daí eu perguntei, o que está rolando de novo, como é que tá? Ele falou, UCITS. É o que está rolando, no México já está pegando. Aí eu lembro aquele dia lá, falei, Cauê, a gente tem que botar esse negócio aqui no Brasil. Há uns 3 anos atrás, a gente não estava conseguindo, mas agora veio e, dá bastante orgulho. Fora que se você investir no nosso aplicativo até junho, você ainda ganha 1% de cashback. Aí, né? Então, Exatamente. a diferença fica maior ainda. E se vocês fizerem também porque em Luxemburgo também tem esse benefício, né? Em Luxemburgo também tem, a gente fez essa estrutura comprando o da Vanguard, que é a estrutura Irlanda. Então,
a grande maior... É porque na Irlanda são ETFs de acumulação. Então, eles não distribuem o dividendo pro cotista. Em Luxemburgo é um pouco diferente. Então, a gente optou por esse ativo também que já é consagrado, já tem 60 bi de dólar na Bolsa de Londres. Entendi. Então, é um ativo que já é muito reconhecido lá para usar como o ativo base que a gente vai comprar. E o risco Irlanda não é tão alto assim não, né? De acordar um dia e subirem esse 15 para 30 aí e matarem o produto. Olha, o meu sistema financeiro europeu tem um embasamento muito forte na Irlanda e no Luxemburgo. Então, é óbvio que riscos sempre existem, mas a gente começa a ir pro quarto desvio padrão aí, né? É o risco da Terceira Guerra Mundial, é o risco que teve a pandemia e é um risco de uma mudança tributária também. É óbvio que isso sempre, nos Estados Unidos também, pode subir de 30 para 40. Isso sempre é possível, E né? deixa até melhor a estrutura, né? Se os Estados Unidos não tô subir. falando que vai, Sim, né? sim, Mas é. assim, o risco é sempre importante saber que existem né? esses riscos. Mas imagina todas as gestoras da Europa usam a estrutura Irlanda ou Luxemburgo. Você quebraria uma indústria que tem 5 séculos. Então, é algo Sim. em países que são muito mais estáveis, né? E é um risco meio calculado, né? Porque, assim, não é aquele risco disruptivo que vai... O investidor exato. vai perder o dinheiro. No máximo você vai vai perder ficar um benefício. equivalente. Você vai perder o benefício. Mas assim, não é algo que a gente considera... Sim. Tá lá, né? Óbvio que você tem que considerar riscos, mas... Não é um risco Brasil. Não é um risco Brasil que realmente a gente fala, bom, a chance de materializar é grande, né? Beleza. Se não tivesse a parceria do primo, eu ia falar pra chamar de U211, né? Porque fala Irlanda, eu só É lembro do verdade. U211. O TWO. Olha, você vai participar do comitê Não, de a próxima definição vez de... eu vou chamar até ele ali. perguntei de Atividade. Luxemburgo, que aí poderia fazer uma homenagem pro nosso queridíssimo treinador Vanderlei Luxemburgo, né? Chamar de Luxa 11. Luxa 11. TF do Luxa, ia ser legal. É. E aí, Josu, tem mais alguma... Bom, pra mim aqui tá legal demais, papo bom demais. Vamos então pro ping-pong? Vamos nessa. Ping-pong, aí eu já apresento os códigos que eu coloquei aqui, mas primeiro vamos pro trabalho de fato, livro, música e convidado que vocês recomendam. Começar pelo livro, a gente sempre pergunta um livro do mercado e um livro tema livre. Então, podemos fazer primeiro os livros de mercado, depois o livro tema livre? Pode ser. Vamos lá então, um livro de mercado. De mercado, mas um livro, Don't Fall For It. A Short History of Financial Scams. Mas Don't Fall For It é o título principal. Fala sobre as fraudes financeiras. Hoje a gente vê aí CPI das bets e o pessoal querendo ficar rico muito rápido. E são nesses momentos que você fala, cuidado. As fraudes financeiras acontecem nesse momento de hype, nesse momento de onda. Se você não vai ler o livro, pelo menos vai no ChatGPT e pede um resumo dele para você ter menos chance de cair. E eles são muito sofisticados, né? Você tem aí fraudes financeiras desde do Ponzi lá atrás até as mais recentes e é um livro que ajuda a abrir o olho para isso. Muito bom, muito bom. Vou ver se tem versão em português esse aí, mas enquanto isso, Luiz, o seu livro de mercado. Livro de mercado, um que eu li faz muito tempo, tô até querendo ler de novo, chama Um Desafio aos Deuses, a história fascinante do risco. Esse livro é do Peter Bernstein, acho que né? É um livro que ele passa um pouco da história, da estatística e conta como é que é feito o controle de risco, através do ser humano, desde lá no início, quando não tinha nada ainda, ele estava começando, né? Eu achei o livro muito, muito, muito bom. Se eu não me engano, é nesse livro que ele conta o negócio da loteria, que quando o pessoal lançou a loteria não fez sucesso. Porque você já vinha com os números pré-determinados. O cara se comprava, ele já te dava um boletim com os números, né? E o pessoal não foi. Aí depois alguém teve uma brilhante ideia, falou, cara, ao invés de a gente colocar, deixa a pessoa escolher. É a mesma coisa. Questão de estatística é a mesma coisa, né? A partir do momento que ele botou para escolher, aí a loteria bombou. Eu acho que é nesse livro. Olha lá. Né? E que eu faço até uma analogia com... Que insight para gestão ativa e gestão passiva. Gestão passiva, né? O cara acredita.
entendeu? Que escolhendo o código ali sozinho. Eu acho que é nesse livro. Faz tempo que eu li. Que sensacional. Agora o livro Tema Livre. O livro que eu tô lendo agora é Inteligência Emocional. Tenho duas filhinhas, bebês, e é super importante nesse mundo que tem informação em todo lugar, você conseguir criar filhos que pensam sozinho. Então é algo que tem me chamado muita atenção. Esse livro eu tô achando muito bom. Quantos Recomendo. anos? Uma de 2,5, uma de 7 meses. Parabéns. Obrigado. E você, Luiz? Bom, tema livre, livro de tema livre, eu geralmente não tô lendo muito. Por quê? Porque eu gosto muito de YouTube. Sou um cara mais de ver filmes, documentários, tudo e tal, né? Um documentário que eu vi, foi muito legal, ele contou sobre a história do Império Mongol, que acabei até descobrindo que foi o maior império da história da humanidade em questão de extensão territorial, né? Isso é quase de um lado da China, foi quase parar na Itália ali, né? Acho que chegou até ir lá. Então, eu vi alguns documentários sobre o Império Mongol. Mas se você digitar no YouTube, lá vai aparecer um monte lá, né? E coisa de 1 hora você assiste tudo e vê o tamanho, o impressionante do jeito que subiu, como caiu também, por questões tecnológicas, né? Bom, então eu vou deixar uma dica para você. Eu vou ver o número do episódio, porque a gente fez um teste que deu certo e devemos fazer mais. Fez um episódio de história com foco em Europa. Foi com o... Eu adoro história, adoro história. Então você vai amar. O Declínio da Europa, feito 1 mês atrás, episódio número 202, com o Júlio César, até o nome dele é sugestivo. Já tem mais de 220 mil visualizações, um episódio de 2 horas e 20, contando desde a Primeira Guerra até os momentos atuais, o declínio da Europa. Ficou uma delícia esse episódio. Muito obrigado. Parte 2 isso daí. Até já deixo o convite aqui, a gente tem que convidar, porque a gente até falou, vamos fazer um teste com você, se der certo, você vai voltar aqui. Inclusive o cara que escreveu a história do Rio, o Desafio aos Deuses, ele é um historiador econômico. Ah, é? A gente também pergunta o não leia, mas como eu não preparei vocês, eu dou a permissão para vocês pularem essa pergunta se não quiserem recomendar um livro para não ler. Mas se vocês têm um livro para não ler, não vai falar mal de livro de gestor ativo aí, só para... Não. O gestor ativo, ele faz parte da evolução pro passivo. Exato, a gente tem que falar. Conflito. O pessoal do Brasil tá entendendo que é o conflito, eu sei, mas... entendi a piada aí, mas a gente... O cara manda não leia Warren Buffett. Outro dia um amigo meu tava lendo O Segredo. Eu já li um livro que fala do poder da mente, você mentalizar, internalizar o que você quer. E aí é engraçado, as pessoas tentam aplicar isso na vida e nos mercados, e você começa a ter um viés de você se sentir poderoso que não se aplica ao mercado financeiro, né? Você fala, bom, para você fazer sua vida, esses livros de coaching, né? Esse livro O Segredo é um que fala, você mentaliza, as coisas acontecem, você atrai. Isso não se aplica ao mercado financeiro. Então as pessoas acham que são muito boas em fazer investimento quando elas começam a entrar nessa onda. Um bom disclaimer. Então, se você ou não lê, ou se você lê, não aplique as suas finanças. E você, Luiz? Não adianta querer que o ativo suba só mentalizando que ele vai subir, né? Ele não vai subir, não importa. Subir. Eu já mentalizei bastante, não acontece, viu? Rapaz, eu vou pular essa daí, não me preparei. Eu achei que ele ia na clássica, o investidor inteligente. Não, ia parecer provocação, né? Um convidado que vocês gostariam de ver... Ah, não, antes a música. Uma música e por que essa música? Olha, no último mês eu tenho colocado a Sky Full of Stars no Coldplay para tocar e no Spotify e pegado a rádio que vem, né? Você pega a música, pega a rádio com músicas parecidas aí, aquela música pra cima que tem uma vibe muito positiva e ajuda a animar aí de manhã, e uma música bem legal aí pra vocês ouvirem. A minha acho que eu pegaria tenho ouvido bastante o Black Pumas, Colors. Ah, bem legal. Eu acho que é uma música assim, depois de um lançamento, sei lá, você tem um dia muito importante, fez um lançamento de um ETF, não sei o que, tal, deu tudo certo, é aquele momento que você chega em casa, você tá sozinho ali, senta no sofá, você fala, graças a Deus, deu tudo certo e tal, aí você bota o Black Pumas Colors lá pra ouvir, aí você dá um relax bom.
E um convidado que vocês gostariam de ver aqui no Market Makers conversando com a gente. Pô, vocês tinham que chamar o Paulo da Fonseca, que é o sócio lá no BTG, que toca o time de Market Maker, que dá liquidez nos nossos ETFs. Olha lá. A gente recebe muita pergunta sobre liquidez, precificação, foge do preço, não foge, como que funciona para um ETF. E seria legal vocês entrevistarem o cara que faz o market making lá pra gente. Boa. Gostei da dica. O market maker do BTG no Market Makers. Exato. Seria um... Já tá aqui Plot tá aí no twist, prédio já tá aí, no né? mesmo prédio. Já tá no prédio, né? Tá tudo certinho. E você, Luiz? Rapaz, eu queria que vocês trouxessem o Ian Vanek, mas a gente pediu da última vez, vocês não trouxeram calma, ainda. pô, a gente tem a fila ali, a gente pode trazer. Ele tá doido pra vir pra cá. Ele tá doido. Não, então já é um endosso. Quando vem pela segunda recomendação, a gente já fala, pô, o bagulho tá ficando sério. Mas eu confesso que eu não me preparei aqui pro ping-pong. A gente também não avisou, né? A gente é desse jeito. Ó, e se vocês quiserem fazer um ETF só... Eu acredito muito no movimento contracíclico do mercado, né? Então vocês podem criar o ETF Mico 11, que ele pega as empresas que foram muito mal nos últimos anos na bolsa. Aí o cara, ao invés de ficar fazendo picking lá das empresas que estão mal, já vai lá no Mico 11, pega lá. Pode ter um outro ticker esse aí também, né? Lixo 11, né? O lixo, é que o lixo... O lixo é ruim, ninguém quer comprar o lixo, né? Pode ser. O lixo é complicado. Às vezes tem que tomar cuidado, porque se é muito mico, começa a falir todo mundo, daqui a pouco acabou as empresas da cesta. Tem que ter uma regra ali para as RJs ali que podem surgir no caminho. Bom, e aí já fica a dica aí, pessoal. Deixa aí nos comentários algum ticker que vocês acham que seria interessante para ser um ETF. Pode entrar aí se entrar um comentário e virar um ETF de vocês, a gente vai cobrar royalty aí, viu? Mas o lote 11 veio depois ou não? Vocês já tinham um lote 11? A gente falou aqui no episódio e a gente está trabalhando numa estratégia indexada no segmento imobiliário. Então, cobrar royalties desse lote 11. Vai ser o garoto propaganda aí esse lote 11 aí 11. já tá pensando na estratégia dele. Já estamos pensando. Pô, esse daí eu vou ter, né? Porque quem tem terra não erra, quem tem lote, né? Todo brasileiro quer um lote, né? Vai ser pro tio do lote. Tio do lote, Bom, podemos encerrar então, Josu? Lembrando aquele nosso recadinho do cashback. É verdade. Então, qual é o ticker MMKR11? É só baixar o aplicativo da Investo. Vai estar o link aqui na descrição. Exato. Você baixa o aplicativo, usa o cupom MMKR11 para investir em qualquer ETF da Investo e você vai ganhar 1% de cashback, mas vale só até quando? Até o final de junho. É isso, então. Bom, Cauê, Luiz, obrigado demais por terem vindo mais uma vez aqui no Market Makers dar uma aula para a gente sobre investimentos. Obrigado pelo convite. Prazer falar aí da evolução desse mercado. Que essa discussão de gestão passiva e ativa está cada vez mais quente. A gente está aqui para ajudar as pessoas a entenderem, né? Não é para jogar lenha na fogueira, e mais ajudar as pessoas a entenderem que a gestão passiva, o ETF, veio para contribuir, para complementar, e acho que tem muito mais a se desenvolver. Então, certamente a gente vai trazer assuntos novos aí, produtos novos para discutir. Obrigado aí por quem está nos escutando, quem está nos vendo. Boa. Certinho, agradecer mais uma vez a gente poder estar aqui, bater um papo com vocês dois aqui é sempre gratificante, né? E cada vez que a gente vem aqui, por exemplo, saiu o lote 11. Se saiu o Mico 11 aí... Se sair alguma coisa aqui, é sempre legal. O pessoal quiser mandar tickers, ideias de algum ETF que quiserem também, pode mandar, que a gente pode parecer que não, mas a gente olha, tá? E agradecer novamente, se Deus quiser, a próxima vez que a gente voltar, o mercado de ETF já vai estar mais desenvolvido, os gestores já vão estar usando mais, né, os assessores, e assim vai. A discussão é sempre muito válida, e eu acho que, embora seja complementar, é bom também que tenha essa fricção, porque se não tivesse esse incômodo, é sinal que não estava chegando a mensagem. Então, o fato das pessoas também se incomodarem com a evolução do mercado de vocês, mostra que vocês estão crescendo e isso é bom. De uma maneira... Mantém todo mundo ali intelectualmente afiado, né? Exato. Você tem que estar vai acordar um pouquinho mais cedo e dormir um pouquinho mais tarde. Exatamente. Bom... E quem quiser saber, tirar dúvidas, mais informações e tal, qual que é o principal canal de comunicação de vocês? A gente tem muita coisa no LinkedIn, vocês podem olhar, a gente publica muita coisa ali, pode entrar em contato. Nosso Instagram também, a gente lê as mensagens ali, chega na Investo. Nosso site tem muita informação, né? Se você quiser se informar, vai no site, tem
página de produto, carteira, preço, conteúdo, material de cada fundo. O aplicativo da Investo certamente é um hub, lá tem tudo também. Para comunicação, eu diria que alguma das mídias sociais, ou manda um e-mail aí, no nosso site tem um e-mail para contato, e a gente é muito ativo aí para responder. Boa, legal. Então é isso. Você que veio até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal. Toda terça e quinta estamos aqui com um episódio novo do Market Makers. Até a próxima aí. Tchau!